Ao tempo de Jesus, Betsaida, que se traduz como Casa da Pesca, situava-se ao lado nordeste do Mar da Galileia, a poucos quilômetros de Cafarnaum, e foi vítima de um fenômeno sísmico que, a levantando, distanciou-a do Lago Generoso, e que no Evangelho comparece como havendo sido uma cidade próspera de tradições vigorosas. De lá saíram Pedro, André e Filipe, que se tornaram discípulos devotados do Mestre, imortalizando-a nas páginas da história. Também se acredita que Herodes Filipe, um dos tetrarcas que governavam Israel, mandou erguer no seu solo um templo pagão dedicado a Lívia, a mãe de Tibério, que conduzia o Império Romano e fora casada com Augusto. Conquistada através dos tempos por outros povos, é muito antiga e encontra-se inscrita no Velho Testamento como constituída de duas partes, sendo comentada por Flávio Joséfo. No seu solo foi sepultado Herodes Filipe com muita pompa, havendo recebido várias vezes a visita de Jesus, que ali operou inúmeros fenômenos de cura, não se permitindo, porém, aderir à sua doutrina, o que teria levado o mestre à lamentação quando se referiu: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Não foram poucos os admiráveis fenômenos que nelas se produziu, sem que a sua população de cultura helênico-romana se interessasse por reflexionar em torno da sua mensagem. De lá também procedia o paralítico abençoado pelo divino socorro na piscina de Betesda, na Porta das Ovelhas, em Jerusalém, que após 38 anos aguardando o milagre das águas serem movimentadas pelos anjos, o que produzia a cura dos enfermos que nelas se atirassem, não conseguira êxito, e Jesus recuperara-o. Jubiloso e carregando o catre imundo em que repousava, censurado pelos judeus por essa ação proibida em razão de ser um sábado, ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Interrogado para que informasse quem assim o propusera, esclareceu não o saber, porque ele se havia afastado e perdera-se na multidão. Isso, porém, era fácil de identificar-se, aumentando o ódio dos pigmeus morais, que procuravam motivo para incriminá-lo, acirrando mais os seus sentimentos inferiores de inveja e malquerença. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. A recomendação psicoterapêutica de Jesus tinha procedência, porque todas as aflições, como bênçãos, procedem do ser interior, dos seus atos, devendo se recompor as paisagens morais, a fim de que os males e a degeneração não voltem a povoar o mundo íntimo, dando lugar a danos maiores do que os anteriores, aqueles dos quais se foi liberado. O insensato, porém, correu célere e foi dizer aos judeus quem o havia liberado da paralisia, dando lugar a que os insanos aumentassem a perseguição contra o justo pelo hediondo crime de amar e de servir. Ademais, justificavam a sua insânia perseguidora porque Jesus afirmara que Deus era seu Pai, o que não deixa de ser paradoxal no que olvidavam da origem divina de todos os seres e da misericórdia do genitor divino. No seu falso excesso de zelo, nem sequer o nome de Deus podia ser pronunciado, muito menos atribuir-se à herança da sua sublime paternidade. Ainda por muito tempo haverá aqueles que odeiam os valores éticos elevados, dominados pela inferioridade da inveja e do despeito, em face da sua condição de incapazes de produzir o bem e de ajustar-se aos princípios de elevação, descarregando então as suas mazelas em sedições, calúnias, perseguições criminosas, ocultando o próprio conflito que procuram disfarçar em sentimentos de justiça e zelo social. Jesus, porém, pairava acima deles e sabia que o sábado foi feito para o homem, não este para aquele. Ainda hoje, 20 séculos transcorridos, os habitantes de Betsaida contemporânea em que se converteu a terra
exigem fenômenos espetaculares, curas fantásticas, surpreendentes acontecimentos, sem a consequente responsabilidade de aplicar os seus ensinamentos ocultos na conduta real, de maneira a integrar-se nos elevados postulados da verdade do bem. Seria de repetir-se conforme Jesus. Ai de vós, Betsaida e Corazim modernas, que tendes acompanhado a marcha do progresso da ciência e da tecnologia, distante dos sentimentos morais e dos compromissos espirituais, porque perdeis a oportunidade incomum da própria aventura.